Olá, meu nome é Igor, eu sou doutor no PPGE e hoje vou apresentar um artigo intitulado Uma proposta para a representação gráfica de trajetórias de aprendizagem com o uso de gráfico. Também são autores desse artigo Leandro Krug Vives e Arthur Cacique Ferreira. O documento está estruturado da seguinte forma: uma introdução, a conceituação de representações visuais, a estruturação visual dos dados, as etapas do modelo proposto, considerações finais e trabalhos futuros. As recentes décadas foram marcadas por profundas mudanças estruturais em nossa sociedade, entre as quais se destaca o intenso desenvolvimento tecnológico das comunicações, em especial a tecnologias de informação e comunicação, conhecidas como TICs. Então, segundo Cassius 2007, as redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas de canais e canais de comunicação, moldando a vida e ao mesmo tempo sendo moldados por elas. E essas mudanças afetaram de forma significativa a educação. Dentre elas, a modalidade de ensino à distância, onde a tecnologia desempenha uma função primordial. A EAD tem uma das suas características o uso de plataformas digitais, denominadas Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem, conhecidos como AVAs. Por sua vez, essas plataformas são abundantes fontes de dados, sendo esses dados interacionais gerados em decorrência dos caminhos percorridos dentro dessas plataformas e os acessos a recursos educacionais realizados pelos alunos. Então, a partir desses dados, é proposto nesse trabalho a construção visual dos caminhos percorridos, conhecidos como trajetórias de aprendizagem. As representações visuais, de acordo com Lira, têm o objetivo de representar e comunicar informações de maneira clara e eficiente, utilizando principalmente meios gráficos. A representação visual da informação facilita a compreensão de relação e de padrões para o cérebro humano. Então entendemos que, ao invés de apenas lermos os dados ou as informações coletadas nas plataformas, é importante a representação visual dessas informações. Então, para essa construção das representações visuais, é proposto uma metodologia constituída por 4 etapas, sendo a primeira a coleta dos dados brutos e uma seguinte transformação em uma tabela de dados ou mais tabelas, e a partir das tabelas a construção do mapeamento visual e gerando como resultante disso então estruturas visuais. A partir dessas estruturas e a partir das transformações delas é constituída as visões. Como primeiro exemplo, e a partir dessa coleta de dados e a transformação, foram geradas 2 figuras, sendo que para a construção dessas figuras utilizamos grafos. No caso dos exemplos desse slide, temos 2 alunos representados pelos nodos azuis centralizados nas figuras e os nodos amarelos que representam os recursos educacionais. As arestas são representadas pelas linhas azuis e uma das características dessas arestas são as diferentes espessuras, ou seja, quanto mais grossa a aresta, maior o número de vezes o aluno acessou aos recursos. Também foi construído o caminho percorrido pelos alunos em uma disciplina, onde o nódulo azul representa o aluno, as arestas o sentido percorrido, os nodos vermelhos as diferentes disciplinas e o conceito obtido pelo aluno em cada disciplina. Também foi construído o caminho percorrido pelos alunos, bem como o acesso dos alunos aos recursos educacionais. Então, na figura, nós podemos ver a presença de 3 nodos: o nodo verde representando o aluno, o nodo laranja representando a disciplina e o nodo azul os diferentes recursos. As arestas são representadas pelas linhas vermelhas e as espessuras
o número de vezes em que o aluno acessou ao recurso, que também pode ser visualizado de forma por meio de números. A figura desse slide representa a trajetória completa realizada pelo aluno. Então, as plataformas digitais como o Moodle têm mostrado eficientes ferramentas para apoio ao ensino à distância, bem como o ensino presencial. Uma grande quantidade de dados são gerados a partir dos logs interacionais dos alunos nessas plataformas. A representação visual dos caminhos percorridos pelos alunos se mostra como uma opção para tentar entender como ocorre o processo de aprendizado nesses ambientes, ou seja, por meio dos recursos acessados e dos conceitos em que os alunos obtiveram em cada disciplina. Como trabalho futuro, é proposto o desenvolvimento de um framework em que se possa ser aplicado em diferentes cursos EAD. E a incorporação nas trajetórias dos conceitos e notas, bem como uma trajetória hipotética, ou seja, a trajetória planejada pelo professor antes do início da realização do curso. Algumas referências. Muito obrigado.